Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por mais um dia que Ele nos dá. Aleluia, é muito bom, né? Muito bom mesmo, muito bom. Só Deus é capaz de fazer algo tão glorioso. Você se levantar, se sentir bem naquele dia, naquela manhã bacana, com seus pensamentos combinados com os pensamentos dele. Poxa, que bacana. Então, eu queria dividir com vocês ainda o texto, aquele texto que nós batemos ontem, que nós temos batido sempre. E eu considero esse texto, eu não diria o principal texto da Bíblia, não. Toda a Bíblia é perfeita. Mas esse texto aí, ele remete, para mim, no meu pensamento, remete ao início da minha jornada com Deus. Ah, que maravilha! Eu me lembro agora, nesse instante, como se fosse... Isso aconteceu quando eu tinha 19 anos de idade. São o quê? São 61 anos. 61 anos que isso aconteceu. E por que aconteceu comigo? Puxa vida, o meu maior desejo, o meu maior sonho, a minha maior conquista, o meu maior sucesso é você, minha amiga e meu amigo. Você acredita nisso? O meu maior sucesso, a minha maior riqueza é conquistar você para Jesus. É fazer você ser tão feliz quanto eu sou feliz. E isso só depende de você, claro. Porque Deus quer. Ele quer. E nós queremos. Então, há uma concordância entre nós com você que quer. E que isso venha se realizar na sua vida, para você saber o que significa entregar a vida para o Senhor Jesus. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, o bispo está querendo fazer membros, acrescentar membros na sua igreja. Eu não tenho igreja, eu não tenho nada. O que eu tenho já é suficiente para o resto da eternidade, por toda a eternidade, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus. Essa é a minha riqueza, que eu tenho tentado, eu tenho me esforçado levar para as pessoas essa riqueza incalculável, imensurável, que é o próprio Deus de dentro de nós. Muito forte isso, muito forte. Presta atenção. Meu Deus. Que o Senhor venha fazer notória a tua vontade na vida dessas pessoas, meu Pai, que estão participando dessa live. Veja só. Jesus, amiga e amigo, disse: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Em outras palavras, qualquer que quiser ter o controle da sua vida, vai perdê-lo. Vai perder. Por quê? Isso é muito forte. O que é salvar a vida? Salvar a vida para as pessoas é ter, conquistar isso, aquilo, outro. Tudo que o mundo oferece. Casamento, casa, riqueza, glória, sucesso, saúde, vida. Vida, sim, física, material. Então, essa vida material, essa vida da carne, se você quiser
ter o controle dessa vida, você vai perder. Você vai perder. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter todo o poder deste mundo. E ainda assim vai perder. Jesus profetizou isso. Jesus é que está profetizando. Isso aqui já está definido. Não tem jeito. Ninguém pode mudar essas palavras. Ninguém. Ninguém pode mudar essas palavras. Nem Deus, nem o mundo, nem o diabo. E você vai querer mudar? Pensa bem comigo. Você vai querer mudar? Você vai querer torcer essa palavra? Não, eu vou conquistar, custe o que custar. Você vai ser como aquela porca teimosa, cabeçuda, cascuda. Você vai dar com os burros na água e não vai conseguir. Porque até hoje você tem lutado para ter o controle da sua vida, mas você mesmo sabe, está dentro de você que você não tem o controle. Sabe por quê? Porque você vive no mundo, no reino deste mundo. Existem só dois reinos, minha amiga e meu amigo. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, passaram a haver dois reinos nesse mundo. O reino de Deus e o reino deste mundo. Quem vive no reino de Deus, quer dizer, perdeu a sua vida e ganhou a eternidade, porque faz a vontade do reino de Deus, faz a vontade do governo de Deus. Mas quem não entrega a sua vida para Jesus, não tem o controle de si. Por quê? Porque o reino deste mundo, quer dizer, o governo deste mundo, que é o próprio Satanás, e é o próprio diabo, ele não deixa, porque o reino é dele. O reino deste mundo é dele. E quem estiver no reino deste mundo vai fazer a vontade dele. Não vai ter o controle da sua vida. De jeito nenhum. E Jesus profetizou isso em outras palavras. Em umas palavras simples, mas que por conta da teimosia das pessoas, elas não querem entender. Então, presta atenção. Lembra que Jesus chegou e começou a pregando: é chegado até vós o reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. O arrependimento não é um sentimento. Eu estou sentindo arrependimento. Nada disso. Não é um remorso. Não. Arrependimento é uma atitude, é uma decisão, é uma escolha. Você decide deixar o controle da sua vida para entregá-lo ou entregá-la para o governo do reino de Deus, cujo rei é o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, se você é teimoso, você, não, eu sei, eu posso, eu conquisto, tá bom, continue assim. Você vai continuar vivendo assim, vai morrer e não vai conhecer o que era ou o que é o reino de Deus, o governo de Deus. Porque é o que Jesus profetizou, já falou, já determinou. Ninguém pode mudar isso. Qualquer pessoa, não tem aqui uma pessoa especial. Não, qualquer pessoa, seja religiosa ou não, qualquer que quiser salvar a sua vida, que quer dizer, qualquer que quiser ter o controle de suas vontades, de seus desejos, de suas cobiças, de seus sonhos, vai perdê-la. Vai perder. Está aqui escrito. Qualquer que quiser
salvar a sua vida, vai perdê-la, porque isso é o que todo mundo faz. Todo mundo conquista, todo mundo quer conquistar. Então, quando eu lembro, há 61 anos atrás, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, eu estava assim, caminhando para o trabalho, era por volta de meio-dia, mais ou menos, ali na Lapa, na Cinelândia, eu estava a pé. E eu, com os livros debaixo do braço, estava me encaminhando para o meu trabalho. Eu pegava meio-dia. E o que acontecia? O que aconteceu? Eu estava caminhando e pensando, porque eu estava me preparando para a faculdade, fazer a prova do Enem, naquela época diferente. Mas eu estava me preparando no pré-vestibular, porque à noite eu fazia o cursinho do pré-vestibular e durante o dia eu estudava, eu trabalhava e eu estudava. Bem, o que aconteceu? Eu estava pensando nos meus sonhos, eu estava pensando nos meus projetos, eu estava arquitetando como seria, qual a faculdade que eu ia fazer, o que eu iria fazer da minha vida. Vou me casar, vou constituir família, etc, etc, etc. Eu não estava pensando nada de Deus, nada da palavra de Deus. Eu não estava pensando absolutamente, nem mesmo em Deus, eu estava pensando. Até porque eu não era convertido. E, do nada, o Espírito Santo falou para mim: o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Poxa, quando eu ouvi aquela voz, na minha consciência, eu estava sozinho, caminhando para o trabalho, por volta de meio-dia. Eu ouvi essa voz. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu sabia que um dia ia morrer, claro, todo mundo sabe disso. Mas eu sabia também que se eu não fosse salvo, a minha alma iria para o inferno, não tinha jeito. E eu temia, porque quer você queira ou não, um dia o seu corpo, o nosso corpo, desce à sepultura e a nossa alma para onde vai? A alma é eterna, a alma não morre, a alma é como palavra, sabia? Palavra não morre, a palavra fica registrada, sabia? Você sabia disso? Cada palavra que nós falamos fica registrada nos céus. E nós vamos dar contas dessas palavras diante de Deus. E está escrito, Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado, quer dizer, você será justo, perdoado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Depende da palavra que nós falarmos. E isso depende de nós. A palavra que você fala, que eu falo, depende da nossa cabeça. Então, amiga, eu sabia que a alma era eterna. Eu já tinha esse sentimento. E quando Jesus falou, quando o Espírito Santo falou, o que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu entendi tudo. Eu entendi que aqueles meus sonhos, meus projetos, o controle da minha vida, entre aspas, que eu pensava controlar a minha vida, ter uma vida de acordo com os meus sonhos, tudo isso viria acabar. Por quê? Eu entendi que se eu não colocasse o governo do reino de Deus,
se não me sujeitasse, não me submetesse ao governo do reino de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, eu estaria fadado ao fracasso. Ao fracasso, que eu digo, eterno, a morte eterna. Foi aí que eu comecei a buscar, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. E o que ele me deu naquele dia, naquela noite especial, foi ter me aceitado do jeito que eu era, me perdoado e me batizado com o Espírito Santo. Eu falei, agora, meu Pai, eu disse para ele, eu não quero mais viver. Eu estava com 19 anos. Eu não quero mais viver. Eu tenho medo de perder essa grandeza que o Senhor me deu. Eu me lembro disso perfeitamente. E eu falei, Senhor, me leva. Eu quero ir embora. Não quero viver nessa vida. 19 anos de idade. Eu não queria mais viver nesse mundo. Mas Deus, obviamente é Deus, Ele sabe o que era e o que é plano dele, a vontade dele. Ele me manteve vivo para que eu pudesse passar para outras pessoas aquilo que ele me havia revelado. E é o que eu venho tentando fazer ao longo desses 61 anos que tenho vivido com Jesus. E é isso que eu quero que você saiba, amiga e amigo. Talvez eu seja chato, enjoado. Eu bato na mesma tecla. Sabe por que eu bato na mesma tecla? Porque é a coisa mais importante que existe na face da Terra. Mais importante. E você sabe disso. Se você não sabe, deixa eu te dar apenas um detalhezinho. Esses cantores, essas pessoas que fazem sucesso pelo mundo afora, há pouco tempo atrás, o rapaz que era um ícone da música, um sucesso violento em todo o planeta, ele tinha depressão. E o espírito dessa depressão o levou a se jogar do hotel lá em Buenos Aires. Se matou. Por quê? Ele tinha o mundo aos seus pés. Sucesso, saúde, vigor, juventude, tudo. Mas ele jogou tudo pela janela. Porque ele não conseguia ter o controle da sua depressão. Ele não controlava a depressão. E o que é a depressão? Depressão é um mal espiritual. Eu não tenho depressão. Duvido que alguém tenha o Espírito de Deus, tenha depressão. Se alguém disser para você que depressão é uma coisa normal, é normal para os que estão sujeitos ao reino deste mundo, não ao reino de Deus. Não ao reino de Deus. Porque por maiores problemas que nós passemos nessa vida, eu passei pelo crivo do fogo do deserto, do calor do deserto, e você sabe da minha história, eu sobrevivi. Por quê? Porque dentro de mim havia alguém que reinava e reina e vai reinar por toda a eternidade. Deus é espírito, minha amiga, meu amigo. Ele quer reinar dentro de você, ele quer viver dentro de você. O Espírito de Deus quer reinar dentro de você, morar dentro de você. Mas para que ele possa fazê-lo, você tem que permitir, você tem que aceitar, você tem que se submeter ao reino dele, o reino de Deus. Uma vez que você se submete, então ele vem sobre você. Agora, não pode ser meia boca. Ou você se submete 100%, ou então esquece. É tudo ou nada. É como casamento. Quando a gente casa, é tudo por tudo. A gente deixa pai, mãe, tudo, e se entrega à pessoa que a gente ama, ou diz que ama.
Não é assim? Pois bem, com Deus não tem esse negócio de fingimento, não. Se você coloca tudo no altar, sua vida no altar, então Deus imediatamente vem e faz morada dentro de você. Você se torna o templo de Deus, mais bonito do que o templo de Salomão. Então, minha amiga e meu caro amigo, Deus quer reinar dentro de você. Mas para reinar dentro de você, ele tem que ter o seu ser por inteiro, corpo, alma e espírito. 100%. Tudo. Ele tem que ser o Senhor. Por isso que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor porque a pessoa que se entregou para ele se entregou como serva. 100%. Então essa recebe o Espírito de Deus. Eu penso assim, eu estava conversando aí há pouco com a Cristiane, falando sobre esse assunto. Deus, minha amiga, muito bacana isso, Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que se ele fosse físico, se ele fosse material, se ele tivesse um corpo igual ao nosso, o mundo inteiro, o universo inteiro não poderiam suportá-lo, porque ele é muito grande, ele é infinitamente grande. Então, para poder viver dentro de nós, ele tinha que ser espírito. E ele é espírito. Deus é espírito. Ele não foi gerado por alguém. Ele não foi gerado. Deus é autoexistente. Entende? Ele não se criou, ele já existia antes de todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. Tudo veio dele. Então, Deus é espírito. Mas o Espírito de Deus, que é a grandeza das grandezas, a imensidão que a gente não tem capacidade de imaginar, ele se faz pequeno, simples, para poder habitar dentro de nós. Ele quer fazer morada dentro de você, ele quer reinar dentro de você, ele quer ter o controle da sua vida, para dar a você a direção, a orientação. É isso que Jesus fala. Aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, esta água, quer dizer, o Espírito Santo, se fará nele, na pessoa, naquele vermezinho, uma fonte de água viva. É isso que Deus quer. Ele quer fazer de você uma fonte de vida. Não uma fonte de conquistas, não. Uma fonte de vida. Onde você for, você dá vida, você transmite vida. Você passa vida. Só com o seu olhar. Só com a sua presença. O perfume de Jesus exalando através de você. A imagem de Deus refletindo no seu rosto, um rosto pacífico, um rosto de paz para aqueles que estão vivendo em tormentos neste mundo. Você sabia disso? Ele quer fazer de você a sua morada, o templo dele. Mas ele não pode fazer isso por imposição. Ele não pode torcer a sua vontade, fazer a vontade dele na sua vida, custe o que custar. Não. Ele deu a vida dele para adquirir a sua vida. Ele deu a alma dele para adquirir a sua alma. Uma vez que você se submete por livre e espontânea vontade, que é a oferta é isso. A oferta tipifica a nossa voluntariedade, a nossa entrega por livre e espontânea vontade, por amor. Quando nós nos submetemos
ao grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, então ele vem e faz morada dentro da gente. Veja como Deus é simples, é grandioso, glorioso, todo-poderoso. É o grande El Shaddai, aleluia, Adonai, é o Senhor. Mas ele se faz pequeno para poder entrar dentro de você e ficar morando dentro de você 24 horas por dia. Isso é muito grande, muito grande. Deus quer fazer isso. Ele veio ao mundo em forma de carne, sujeito às mesmas concupiscências, desejos, vontades que nós humanos temos. Mas ele, como filho de homem ou filho do homem, ele se sujeitou ao governo do reino de Deus, para então poder ser o rei do reino de Deus. E isso é o que acontece quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, diz: Senhor, eu decido perder os meus sonhos, deixar de lado os meus sonhos. Eu decido deixar de querer controlar a minha vida. Eu me entrego a Ti. Eu quero, como o Senhor diz, que o que é nascido do Espírito Santo é como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Está aqui a minha vida. Faça de mim o que o Senhor quiser. Faça de mim a tua vontade. Pronto, acabou. Eu estou satisfeito. Quando a pessoa decide por livre e espontânea vontade, foi o que eu fiz. Então ele veio e fez morada dentro de mim. E é isso que Deus quer fazer com você. Mas você tem que abrir mão do querer ter o controle da sua própria vida. Você querer ter o controle da sua própria vontade. Você não vai ter nunca, jamais, porque quer você queira, quer você acredite, quer você creia ou não creia, não interessa a sua opinião. Só existem dois reinos neste mundo, o reino de Deus e o reino do mundo. O reino do mundo é dirigido pelo próprio Satanás. O reino de Deus é dirigido pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa se sujeita ao reino de Deus, o Espírito Santo vem sobre ela e faz nela morada. Mas quando a pessoa resiste o governo do reino de Deus, naturalmente, automaticamente, já está determinado, já está escrito. Ela vai perder a sua vida, porque o reino deste mundo é o reino da morte. É o reino, é o império da morte. É o império da morte. É o que Jesus fala aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, deixe de querer ter o controle de si mesmo. Tome a sua cruz, seus problemas, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Não tem jeito. Isso é tão certo como Deus existe. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, por amor de mim, esse é o amor que Deus quer de nós. O amor que a gente entrega tudo e o deixa guiar os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Nós submetemos a nossa vida, o nosso eu, à vontade dele. Ah, bispo, eu gostaria muito de que Deus cuidasse de mim, tomasse, mas eu não quero deixar o pecado, sabe? Eu gosto do pecado. É o único momento que eu tenho prazer nesse mundo é quando eu estou no pecado. Como é que eu vou
deixar o pecado, entregar minha vida para Jesus, e nos poucos momentos que eu tenho de prazer, de gozo, eu vou entregar para Jesus. Ah, pela lá, bispo. É isso aí, minha filha, meu amigo. É toma lá da cá. Você que sabe. A vida é sua. Você tem consciência, você tem cabeça, você é adulta, você é adulto. Eu não estou falando aqui com crianças, com inocentes. Não, eu estou falando com adultos. Você é dona do seu nariz, mas não controla o seu nariz. Não controla. Para você viver o que você gostaria de viver, você tem que entregar essa vida, esse seu nariz, para o Senhor do reino de Deus. Se submete a Ele, faça a sua vontade, e Ele vai fazer o seu nariz respirar profundamente e feliz da vida. Se não quiser isso, vai continuar gemendo, gripado, tossindo. Enfim, você sabe como é que é. Não preciso falar mais. Ah, meu Pai do céu. Qualquer que quiser salvar a sua vida, qualquer que quiser ter o controle da sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, ou o controle de sua vida, por minha causa, por amor de mim e do Evangelho, esse vai tê-lo. Esse a salvará. E quando a gente é salvo, quando a gente tem o Espírito de Deus, não existe depressão, não existe tristeza, aquela tristeza profunda, nada disso. Se você diz que é evangélica e tem depressão, você apenas segue uma religião, mas você não tem o Espírito de Deus. Se você diz que tem o Espírito Santo e fala em línguas estranhas, e faz até a obra de Deus, mas você tem uma tristeza, você carrega uma tristeza profunda dentro da sua alma, você não tem o Espírito Santo, você tem o espírito do engano, da mentira, o espírito enganador. Você está se iludindo. Ou se você gosta que eu fale assim, se você não gosta, paciência, o problema é seu, porque eu estou aqui para falar aquilo que é e pronto, acabou. Eu não fui chamado para aglutinar pessoas e ficar costurando veste de santo, não. Eu estou aqui para falar aquilo que Jesus, o meu Senhor, mandou falar, e quem gostar, gostou, quem não gostar, paciência, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa. É isso aí. É a verdade que liberta, não é a mentira. Então, minha amiga, meu amigo, ou é ou não é. Quem é, quem não é, não é. Acabou. Que aproveita o homem, aí é que ficou na minha consciência, que aproveita o homem, em outras palavras, o que aproveita você de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, não, eu não quero, não. Eu prefiro perder o mundo inteiro e ganhar minha alma. E por isso que são 61 anos que nós vimos falando a mesma coisa, o mesmo discurso, no mesmo espírito, para quem quiser submeter a sua vida ao reino de Deus, ao governo do reino de Deus. Quem quiser, Jesus está de braços abertos. Quem não quiser, paciência, vai fazer o quê? Vai continuar sofrendo, porque é o que está escrito. Quem quiser salvar a sua vida, ou quem quiser ter o controle da sua vida, vai perdê-la. Está perdendo, vem perdendo e vai continuar perdendo, infelizmente. Essa é a realidade. Deus abençoe todos vocês. Hoje à noite nós estaremos aqui no Templo de Salomão e o assunto é, você já ouviu falar, né? Deus fala assim, que os inimigos dele, os inimigos de Deus, os que não se sujeitam a Deus, blasfemam continuamente, blasfemam todo dia contra o nome do Senhor.
Mas Jesus, na oração que ensina aos seus servos, aos seus seguidores, ele diz, na sua oração, ele diz: santificado seja o teu nome. Deus quer ser santificado na sua vida, minha amiga, meu amigo. Ele quer ter o nome deles santificado na sua vida, na nossa vida. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite aqui no Templo de Salomão. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Deus abençoe e até logo mais em nome do Senhor Jesus. Amém.